Eu sou Dario Palhares, eu sou médico e eu estou aqui trazendo uma mensagem de esperança frente a essa epidemia de coronavírus que estamos enfrentando no momento. Hoje é quinta-feira, 26 de março de 2020 e, portanto, eu tenho dados e informações atualizadas até o dia 25 de março de 2020. Esta mensagem de esperança que eu trago é feita com base em uma reflexão bioética à luz das informações e dos fundamentos que a gente vai apresentar. Um primeiro fundamento epistêmico para a gente compreender o que se passa é entender que é inerente à espécie humana, é inerente à nossa espécie, tentar o controle o máximo possível da natureza e dos fenômenos biológicos que nos acometem enquanto seres vivos. Tanto é assim que de toda a produção científica mundial, 60% a 70% são artigos de medicina ou biomedicina, revelando aí o grande interesse da humanidade no controle dos nossos processos biológicos. Vamos começar então lendo aqui epidemia. Epidemia é a ocorrência de uma doença ou agravo à saúde acima da incidência máxima esperada para uma dada população. Por sua vez, pandemia é a ocorrência de uma epidemia em um largo espaço geográfico, como um continente ou até mesmo todo o planeta. Então percebam que não necessariamente uma epidemia tem que ser grave. A gente pode ter até uma epidemia de um agravo à saúde que seja leve ou que não seja tão letal. Infelizmente, não é o caso do atual coronavírus. Vale salientar que, como este vírus é uma espécie nova de vírus, desde o primeiro caso de coronavírus, a gente já estava diante de uma epidemia, já que não havia uma incidência prévia esperada de um vírus novo. Se esse vírus novo que surgiu no interior da China se transformou em uma pandemia, é justamente porque o nosso conhecimento e a nossa tecnologia não é capaz de conter esta epidemia. Porque se nós fôssemos, enquanto seres humanos, capazes de conter esta epidemia, justamente não teria tomado a proporção que tomou. Se ela tomou toda essa proporção, é justamente porque nós não podemos conter a epidemia. No entanto, nós podemos conter sim e temos uma tecnologia bastante avançada para reduzir os impactos dessa epidemia. Milhares de pessoas morreram, mas também muitas pessoas se recuperaram, desenvolveram um quadro grave por esse coronavírus, mas se recuperaram a sua saúde com base na tecnologia que ora nós dispomos. Para entender então por que essa epidemia foge ao nosso controle, vamos lembrar que essa epidemia é de um vírus respiratório, é um vírus que se propaga pelo ar. E o que significa um vírus que se propaga pelo ar? É claro que se estamos próximos a uma pessoa contaminada, nossa chance de contágio é significativamente maior. É claro que se a gente toca uma superfície contendo partículas virais com as mãos e levamos as mãos ao rosto, nós podemos nos contaminar. Mas o que significa uma partícula viral ser transportada pelo ar? Vamos comparar com um fenômeno biológico já bem descrito na literatura, que é o transporte de pólen pelo ar. Existem plantas cujos pólens são aerodinamicamente desenhados para serem transportados pelo ar. A distância que o pólen de uma dessas plantas, de uma dessas gramíneas, consegue percorrer é da ordem de 20 quilômetros de distância. Um grão de pólen é 1000 vezes maior do que uma partícula viral. Se um grão de pólen pelo ar pode ser transportado a 20 quilômetros de distância, qual será a distância que uma partícula viral conseguirá ser transportada? É importante dizer que não basta uma partícula viral ser transportada pelo ar, porque assim que ela chegar na nossa mucosa, ela vai enfrentar uma série de barreiras à infecção, o próprio muco produzido pelo epitélio respiratório, proteínas inespecíficas e assim por diante. Mas vale a pena a gente pensar, se a gente está diante de um vírus que é transportado pelo ar, será que estaremos seguros em casa, trancados em casa? Será que se trancar em casa
é realmente eficaz 100% ou em que grau de se proteger de um vírus que está se propagando pelo ar? Talvez sim, talvez não. Bom, com estes fundamentos aqui apresentados, eu vou aqui apresentar os dados que a gente obtém na página da Organização Mundial da Saúde, na página da Wikipédia em inglês, além de noticiários de jornais sobre os 3 países fora a China onde a epidemia está sendo muito severa: o Irã, a Itália e a Espanha. Para a gente ver o perfil do comportamento de uma epidemia e poder mais ou menos entender onde que a gente se situa, não é um bom indicativo a gente saber a quantidade de casos de coronavírus. Isso porque o coronavírus, esta cepa atual, provoca infecções leves em mais de 90% das pessoas. No entanto, é legal que a gente monitore os óbitos pelo coronavírus, porque os óbitos pelo coronavírus, sim, internacionalmente, em todos os países, eles serão monitorados e pesquisados. Já casos de coronavírus podem não ser pesquisados nem ser detectados pelos sistemas de saúde dos diversos países, mas os óbitos certamente serão. Então vamos ver aqui como é que é o comportamento temporal dos óbitos por coronavírus nesses países em que a epidemia tem sido bem grave. Aqui no Irã, nós não temos muitas informações fidedignas porque é um país bastante fechado, que sofre sanções econômicas do mundo e que a própria Organização Mundial da Saúde não divulga balanços diários a respeito do Irã. Mas o que a gente tem de informação no Irã é que o primeiro caso foi detectado no dia 19 de fevereiro, juntamente com 2 óbitos por coronavírus. Lá no Irã, num espaço de 25 dias, a epidemia já estava em seu ápice e lá no Irã o ápice da epidemia significou cerca de 140 óbitos por dia por conta do coronavírus. Vamos ver aqui a Itália, o país fora a China mais castigado pela epidemia do coronavírus. O primeiro caso italiano foi diagnosticado no dia 31 de janeiro em um viajante no aeroporto de Roma, mas o primeiro caso interno em território italiano foi diagnosticado no dia 14 de fevereiro. Entre o dia 14 de fevereiro e o primeiro óbito passaram-se 7 dias. Entre o primeiro óbito e a velocidade de maior ou igual a 10 óbitos por dia, aconteceram aqui mais 10 dias. Então, ou seja, em relação ao primeiro caso, ao 17º dia da epidemia, já estava acontecendo 10 ou mais óbitos por dia por coronavírus. E quando atingiu esse ponto de 10 óbitos por dia, em mais 6 dias, o território italiano como um todo começou a sofrer de 100 ou mais óbitos por dia por coronavírus. De modo que, em relação ao primeiro caso, 30 dias depois, a Itália está vivendo o ápice, o platô de sua epidemia, cujo pico chegou a 793 óbitos por coronavírus em um dia. A Espanha é mais ou menos parecido. O primeiro caso no continente, no território continental da Espanha, foi 25 de fevereiro. Isso porque o primeiro caso em território espanhol como um todo foi nas Ilhas Canárias em 31 de janeiro, mas no continente, que é onde a epidemia está sendo mais grave, o primeiro caso foi 25 de fevereiro. E veja que o primeiro óbito ocorreu após 8 dias, ou seja, um intervalo de tempo bastante similar ao da Itália. Entre o primeiro óbito na Espanha e a Espanha vivenciar 10 ou mais óbitos por dia, a diferença aqui foi de apenas 6 dias, ou seja, foi até um pouco mais rápido que a Itália. E quando chegou à velocidade de 10 óbitos por dia, mais 6 dias a Espanha já vivenciava 100 ou mais óbitos por dia de coronavírus. De modo que, após 30 dias do primeiro caso detectado no território, a Espanha teve um pico de mortalidade de 654 óbitos por dia por coronavírus. O Irã, a Itália e a Espanha ainda estão enfrentando a epidemia de coronavírus, mas a gente consegue ver os perfis do que é o início da epidemia desse vírus. Ou seja, a partir do momento em que ele é detectado em determinado território, a evolução explosiva é relativamente rápida e ocorre nesse intervalo ao redor de entre 20 a 30 dias nesses casos. Vamos comparar aqui
outros países nos quais a epidemia não foi tão severa. No caso, a Coreia do Sul e o Japão, países situados ao norte da China, a Malásia e Singapura, países situados ao sul da China e países situados em zona tropical ou equatorial. A Coreia do Sul, veja, o primeiro caso diagnosticado foi no dia 20 de janeiro. O primeiro óbito foi no dia 20 de fevereiro, ou seja, 30 dias depois. E ainda em dados de 25 de março, a Coreia do Sul registrava um máximo de cerca de 9 óbitos por coronavírus por dia. Ainda estão acontecendo óbitos por coronavírus na Coreia do Sul, mas eles nunca chegaram a 10 óbitos por dia e parece que já está a uma velocidade inferior a esses 9 óbitos por dia. O Japão teve o primeiro diagnóstico no dia 10 de janeiro. No dia 14 de fevereiro, ou seja, 34 dias depois, veio a ter o primeiro óbito e em 25 de março o Japão acumulava 35 óbitos no total por coronavírus. A Malásia teve o primeiro caso no dia 25 de janeiro e em 25 de março ela acumulou apenas ou registrou apenas 16 óbitos por coronavírus. Já a Singapura teve o primeiro caso no dia 23 de janeiro e em 25 de março registrou apenas 2 óbitos pelo coronavírus. Bom, aqui, antes da gente comparar com os dados do Brasil, eu quero fazer um comentário também sobre a compreensão desse fenômeno. Para além de diferenças internacionais na epidemia do coronavírus, existem também diferenças nacionais. Aqui na Itália, 75% das mortes por coronavírus são na região norte, são na região da Lombardia e outras regiões vizinhas. Aqui na Espanha, metade das mortes por coronavírus está concentrada na região de Madrid. Ou seja, está havendo diferenças geográficas marcantes entre os países e dentro dos países na gravidade da epidemia pelo coronavírus. A epidemia é um fenômeno bastante complexo e não vai ser explicada o seu controle, o seu comportamento apenas por fenômenos sociais culturais, menos ainda por eventuais medidas governamentais de enfrentamento à epidemia. Isso porque a epidemia, como a gente vê, está no plano epistêmico do biológico, do biomédico, e a cultura, as práticas governamentais estão no plano da sociedade, no plano do Estado. Chama-se transposição a gente epistemicamente tentar compreender um fenômeno com base em ideias e paradigmas de outros fenômenos de estudo. Não que não haja uma interação social, governamental, na modulação do comportamento epidêmico, mas a gente não pode dizer que a Coreia do Sul, ou o Japão, ou Singapura tiveram determinada resposta epidêmica em função única e exclusivamente de decisões governamentais ou eventualmente de aspectos culturais. Para citar um exemplo no Brasil, em 2016, nós sofremos uma epidemia de recém-nascidos com microcefalia severa. Foi descoberto que essa microcefalia se devia ao vírus Zika. Foi observado que essa epidemia esteve concentrada em estados da região Nordeste, pois 4 anos depois, agora em 2020, pesquisadores publicaram um trabalho no qual correlaciona a gravidade da microcefalia induzida pelo Zika ao consumo de água contendo proteínas toxinas de algas azuis. Ou seja, o Zika circulou no território nacional, circulou no centro-oeste, mas foi no nordeste que a epidemia foi mais grave porque houve a interação do agente infeccioso com um elemento geográfico que era a água distribuída contendo algas azuis produtoras de determinadas proteínas. Bom, vamos ver aqui como é que está o perfil da epidemia no Brasil. O Brasil é um país de tamanho continental cujo território abarca todos os países aqui citados e ainda sobra espaço. Então não adianta a gente estudar o Brasil como um todo, vamos ver regiões do Brasil, espaços geográficos melhor delimitados, para a gente poder ter uma ideia de como é que pode vir a se comportar a epidemia por coronavírus aqui no nosso país. Em São Paulo, na capital, a gente vai observar São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. São Paulo e Rio de Janeiro porque são as maiores metrópoles e Brasília porque é a capital federal. Mas você que está vendo este vídeo,
Coloque aqui nos comentários como é que está na sua cidade, quando é que foi dado o primeiro diagnóstico, quando é que aconteceu, e se é que aconteceu o primeiro óbito, como é que esses óbitos estão se comportando dia a dia. Bom, em São Paulo, o primeiro caso foi diagnosticado no dia 26 de fevereiro. 20 dias depois, aconteceu o primeiro óbito na cidade de São Paulo. E hoje, 25 de março, a velocidade de óbitos está em 9 óbitos por dia. No Rio de Janeiro, na capital, o primeiro caso foi em 5 de março. O primeiro óbito aconteceu 18 dias depois e hoje, 25 de março, a cidade do Rio de Janeiro totaliza 9 óbitos. No Distrito Federal, o primeiro caso foi em caso de uma viajante em 7 de março. O primeiro caso de transmissão local foi no dia 17 de março e até o momento nenhum óbito registrado no Distrito Federal. Então, se vocês observarem bem, o comportamento epidêmico do Brasil está muito mais próximo dos países em que a epidemia não foi tão grave do que dos países onde a epidemia foi muito grave. Para a gente ter uma resposta definitiva, isso leva 5, no máximo 7, talvez no máximo 10 dias a partir de hoje, e teremos sim o cenário do tamanho da epidemia em cada cidade que a gente vai ter que enfrentar. Nosso Brasil já é castigado por muitos problemas e vamos torcer para que o coronavírus aqui não seja tão grave e realmente aqui a epidemia não seja tão grave como na Itália, como na Espanha, como os dados iniciais aqui presentes sugerem. Mas vamos observar a todos. Um abraço.